Olá, bem-vindos a esta nossa conversa, esta exploração detalhada de hoje. Vamos mergulhar juntos em 50 anos depois. É um romance, né, que nos chega através do Chico Xavier e é atribuído ao espírito Emmanuel, uma obra psicografada, portanto. Isso mesmo. E a gente volta no tempo, lá para o século II do cristianismo, reencontramos personagens que já conhecíamos de há 2000 anos, só que agora, claro, reencarnados com outros nomes, outras vidas. Exato. E novos desafios pela frente. E isso, tudo no cenário do Império Romano, né? Com aquelas intrigas todas, os contrastes sociais e, claro, a força crescente do cristianismo primitivo ali, meio escondido ainda. Perfeito. O livro se apresenta quase como um testemunho da época, sabe? Mas o foco principal, eu diria, não é só o painel histórico ou social. É mais a jornada espiritual mesmo. A evolução de cada um ali. E a Célia, a protagonista, é central nisso. É uma narrativa bem complexa, cheia de fios. Vamos tentar seguir os principais. Vamos lá. A história começa por volta de 131 depois de Cristo, lá em Esmirna, né? Isso. E a gente reencontra Ovídio Lúcius, que antes foi o Públio Lentulus, agora ele é um patrício, tá voltando para Roma depois de um tempo na Ásia Menor, e a grande preocupação dele é a Célia, a filha, que aderiu ao cristianismo. E ele vê isso como superstição oriental, né? Uma visão bem da época. Exatamente. E essa tensão inicial já dá o tom de um dos temas centrais, o choque, né? Entre a cultura romana tradicional e essa nova fé que chegava, o cristianismo. Tem uma conversa muito reveladora da Célia com um avô, o Cnineu Lúcius. Ali ela expõe a fé dela, fala do amor pelo liberto Ciro, que foi quem a educou na fé cristã, e conta da perseguição que eles sofriam. E o Clineu Lúcius, que é descrito como um patrício culto, mais aberto, ele fica mexido, né? A sinceridade da neta, a fé dela, Toca ele profundamente. pois é, faz ele pensar sobre as limitações da visão romana, considerar outras ideias. Reencarnação, resgate espiritual, que o cristianismo primitivo trazia. É um ponto bem interessante essa abertura dele. Mas, ao mesmo tempo, a trama vai se complicando com as intrigas do palácio, né? Aquela coisa de Roma, a Cláudia Sabina, que foi uma antiga paixão do Ovídio, agora está influente, buscando vingança, poder. E tem o Lélio Árbico, prefeito dos pretorianos, de olho na Alba Lucínia, esposa do Ovídio. Nossa, um novelo de, de paixões e poder. Exato. E o livro mostra muito bem esse contraste, sabe? A opulência, a decadência moral da elite romana e, do outro lado, a simplicidade, o fervor das reuniões cristãs, escondidas, né? Lá nas catacumbas. E é nesse ambiente das catacumbas que surge uma figura importante, o Nestório. Ele é escravo do Elvídio, mas é pai do Ciro e um cristão muito devoto, ligado às tradições de João Evangelista. Sim, a pregação dele é um momento forte no livro. Ele relembra os ensinamentos de Jesus, fala do futuro do cristianismo, até da queda do Império Romano. É um discurso bem impactante. E é ali que Célia e Ciro se reencontram. Um reencontro esperado, mas que, bom, acaba levando à tragédia. Eles são denunciados, Nestório e Ciro são presos e martirizados na arena. Ah, pesado. É forte. Mas o livro foca na firmeza da fé deles, sabe? Até o último momento. E para Célia, que assiste à morte do Ciro, é uma dor imensa, claro. Mas tem um detalhe. O livro diz que ela tem uma percepção espiritual ali. Ela o vê sendo amparado espiritualmente no momento da morte. Uau! Isso muda a perspectiva da tragédia, né? Traz um outro olhar. Com certeza. Mostra a ideia da imortalidade, do amparo espiritual mesmo na prova mais difícil. Mas a prova maior da Célia ainda estava por vir, e infelizmente. É verdade, tem aquela armação terrível, né? Orquestrada pela Cláudia Sabina e a serva dela, Ratéria. Isso. Plante um bebê abandonado no quarto da mãe da Célia, a Alba Lucínia, para acusá-la falsamente de adultério. Uma coisa horrível. E para salvar a honra da mãe, a Célia, ela assume a culpa. Uma decisão, nossa, que peso. Um sacrifício enorme. E isso leva à expulsão dela de casa, né? Do lar paterno. Aí começa a peregrinação dela, um caminho de muito sofrimento.
mas ela também encontra amparo em outros cristãos e tem ajuda crucial daquele velho amigo do avô, o Marinho, que era o Lásio Munácio em outra vida. Ah, sim. É ele que ajuda ela a se disfarçar de homem, né? Para poder viajar em segurança para Alexandria. Ela vira o irmão Marinho. Exatamente. E essa fase como irmão Marinho é toda focada no serviço humilde, no anonimato. Ela vai para Alexandria, se junta a uma comunidade cristã lá. E em Alexandria, como irmão Marinho, ela se dedica totalmente a cuidar dos outros, né? Enfrenta até umas intrigas lá no mosteiro, mas acaba ganhando respeito de todos pela bondade, pela sabedoria. Sim. E tem um momento bem tocante, ela cuida de outra criança abandonada e é revelado espiritualmente para ela que aquela criança é o Ciro reencarnado. Sério? Nossa! Mas a criança também morre cedo. Parece que as provas dela não têm fim. É uma jornada de provações contínuas mesmo. Parece que cada etapa reforça aqueles temas de resignação, fé, causa e efeito. Exato. E o clímax emocional, para mim, vem com os reencontros no final. O próprio Ovídio, pai dela, que a essa altura já se converteu ao cristianismo depois de passar pelas suas próprias dores. Ele vai procurar o irmão Marinho, né? O sábio eremita, sem fazer ideia de que é a própria filha. Isso. E eles têm conversas profundíssimas sobre fé, sobre perdão, antes dela se revelar. São diálogos muito significativos. E ela só revela quem é no leito de morte, né? Já muito doente. Sim. E o livro não termina aí, né? Ele se estende para o plano espiritual. É verdade. Mostra o reencontro deles todos lá, compreendendo as trajetórias, as lições, à luz da reencarnação, das leis de causa e efeito, perdoando uns aos outros e até planejando futuras vidas para continuar aprendendo, reparando. É um fechamento bem dentro da perspectiva espírita. E a trajetória da Célia, marcada por essas renúncias tão extremas, essa fé que não abala, levanta questões bem profundas, né? Sobre o sacrifício voluntário, o que ele significa. Sem dúvida. O livro propõe que esse sacrifício tem um valor espiritual imenso, ligado ao amor, à reparação de erros passados. Exatamente. É uma visão bem específica sobre o sofrimento e a renúncia. E fica essa reflexão pra gente, né? Até que ponto a gente, com nossos julgamentos aqui da Terra, incompreensão, pode acabar escondendo uma nobreza espiritual enorme, como a que a gente vê na jornada da Célia. Pois é. Talvez seja um Gente, convite para a gente tentar encontro olhar um vocês pouco em além outro das podcast. aparências, né? Não Do esqueçam que de é se inscrever no imediatamente nosso visível canal. nas provações dos outros e nas